Os maiores investidores de Bitcoin, eles estão vendendo, e vendendo muito forte nos últimos meses. Na análise de hoje, eu vou te mostrar a quantidade que eles estão vendendo e quanto de lucro eles estão realizando. Saiba que esse grupo de investidores são quem manda nesse jogo. Eles têm muito mais pressão de compra ou de venda do que a BlackRock. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente avalia ali os investidores de longo prazo do Bitcoin, os famosos Long Term Holders ou LTH, a gente olha para esses investidores e sabe claramente que eles ditam as movimentações de ciclo. A gente tem dois grupos de investidor de longo prazo, os novatos e os velhacos, e eu expliquei na semana passada como que faz a separação. Não vou explicar hoje, mas hoje a gente vai olhar exclusivamente para os velhacos, quem manda nesse jogo. Repare que o Long Term Holder velhaco, ele vem acumulando seu supply ali durante as movimentações de baixa e ele tem um padrão de iniciar sua distribuição quando nós estamos próximos do all-time high anterior. E quando a gente começa a descobrir novos all-time highs, a gente começa a entrar em distribuição. Veja que esses caras distribuíram e eles continuam vendendo de uma maneira muito forte, de uma maneira muito agressiva ainda. Eu quero que você repare aqui na porcentagem de bitcoins que tinha de 1 ano até 3 anos ali. A gente tem duas categorias nesse quadrado que eu estou mostrando aqui para você no gráfico, que de 1 ano a 2 anos a gente tinha 18% dos bitcoins dentro desse período. E a gente tinha 34% dos bitcoins de 2 anos a 3 anos. Eu quero que você repare na porcentagem que nós temos hoje. A gente está falando que de 2 a 3 anos, de 34%, ele desceu para 10%. E o de 1 ano a 2 anos, ali a gente está falando que ele desceu de 18% para 9%. Ou seja, a gente está falando que eles venderam mais da metade da quantidade que eles tinham. E quando a gente olha para o que eles fizeram, o regaço que eles fizeram no mercado, é esse regaço que você está vendo aqui na sua frente. Cada barra dessa daqui representa a realização de lucro desses investidores por dia. Então entenda que a gente não tem um bull market saudável quando esses caras estão realizando essas quantidades de Bitcoin. Se a gente olhar aqui para o valor diário, eu coloquei uma média de 7 dias ali, se a gente olhar para o valor diário aqui, você vai ver que no dia 10 de março eles venderam 700 milhões. Se a gente olhar aqui para movimentações que aconteceram, por exemplo, no dia 17 de julho, 400 milhões, tem dias aqui que a gente chegou a bater quase 3 bilhões realizados em lucro. Então, quando a gente olha para toda essa pressão de vendas aqui desses caras, e na média de 7 dias, isso aqui vai representar um acumulado ali dos 7 dias para a gente entender, entenda que essa distribuição que eles estão fazendo aqui, que ela já vem acontecendo há alguns meses, é uma pressão de venda extremamente forte para o Bitcoin. Essa é uma das razões pela qual a gente não está conseguindo subir. Entenda que enquanto esses investidores eles estiverem vendendo, a gente não tem pressão de compra o suficiente para jogar o preço para cima, para novos patamares. Enquanto a gente estiver abaixo do custo do investidor de curto prazo, esses investidores de longo prazo, eles vão seguir vendendo, vão seguir com a sua pressão de venda. Entenda que esses caras não são pessoas que entraram no ciclo agora, são pessoas que estão no ciclo há mais tempo. Inclusive, quem tem o Bitcoin ali de 3 a 4 anos, a gente está falando do cara que comprou Bitcoin em 2020, ou seja, que comprou abaixo dos patamares de 10 mil dólares. Enquanto a gente continuar com essa pressão de venda aqui acontecendo, essa realização de lucro acontecendo desses investidores, vai ser muito difícil da gente ver um mercado mais saudável. Isso daqui é uma das métricas que me faz ficar bearish nesse momento, enquanto a gente tiver toda essa pressão de vendas. Depois que a gente cessar toda essa pressão de vendas aqui, beleza, aí a gente fica mais bullish, por exemplo.
Mas além da gente olhar para isso dentro da análise on-chain, a gente olha para o price action do Bitcoin também e a gente vê um price action mais feio. Enquanto o price action ele não fizer o rompimento desse topo que ele deixou aqui para trás, que foi os 63 mil dólares ali, o price action ele não vai ficar saudável. Porque se a gente fizer o rompimento dessa região aqui, nós vamos ter um famoso pivô de alta. Esse pivô de alta, ele vai nos dar mais gás e mais oportunidades para a gente continuar subindo. E olha que interessante, se a gente olhar aqui para os 63 mil dólares, você vai entender que essa região ali, ó, dos 63.400, por exemplo, é o custo do investidor de curto prazo. Ou seja, enquanto a gente estiver abaixo dessa região, não tem como a gente ficar bullish nesse momento. Pessoas que querem se prevenir, pessoas que entendem do ciclo do mercado, pessoas que vieram lá de trás e até mesmo para você saber se você vai investir em altcoin ou não, aqui está a linha tênue entre um mercado mais bullish e um mercado mais bearish. Enquanto a gente não vier acima desse custo aqui, não adianta você querer ficar com expectativas de que as altcoins vão subir hadas o infinito. E olha só, nos últimos dias começou a aparecer um modelo de pessoas aqui, um modelo de mentalidade no canal. São as pessoas que começam a falar, mas você, Gui, tem muito dinheiro. Isso não serve para mim que tem um pouco dinheiro. Bom, se você acredita nisso, você não conhece a minha história, porque eu saí de instalador de som, comecei investindo 5 mil reais em cripto e cheguei no meu primeiro milhão e não foi simplesmente andando toda hora nas altcoins. Foi sabendo os momentos de investir em Bitcoin, sabendo os momentos de investir em altcoins, sabendo como jogar o jogo das criptos. O mundo das criptos ele é muito mais complexo do que parece. Não é igual na bolsa tradicional, onde você compra boas empresas ali e você vai acumulando durante anos. Em cripto, muitas boas empresas, bons projetos, eles jamais voltam a subir. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando o cenário ele estiver negativo para o Bitcoin, meu amigo, não tente procurar a próxima gema que vai te dar 10 vezes de multiplicação. Isso você só faz quando as coisas estão saudáveis para o Bitcoin. Quando não estiver saudável para o Bitcoin, entenda, o Bitcoin ele é rei nesse mercado. E se o rei está debilitado, meu amigo, não queira se expor nos outros ativos, porque isso vai dar muito ruim. Eu vejo que nesse momento tem muitas pessoas imprudentes nessa tal de internet. A próxima gema que vai te dar 10 vezes de multiplicação, as 3 criptos que vai te deixar milionário, as 10 criptos que eu vou investir agora e elas vão multiplicar 20, 30 vezes nos próximos meses. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Se você realmente quer enriquecer, e eu acredito que você queira, porque você está investindo, você precisa respeitar 3 regras. Fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando, sendo CLT ou empreendendo. Multiplicar você faz se expondo nas criptos no momento certo. E preservar é você sair com aquele dinheiro que você multiplicou, com aquele dinheiro que você fez e proteger ele quando for o momento certo. Se você negligenciar uma dessas regras, você não vai conseguir enriquecer. Não adianta fazer, multiplicar e perder tudo. Não adianta você querer multiplicar aquilo que você não fez. Não adianta você querer preservar aquilo que você não multiplicou e que você também não fez. Então respeite essa sequência que pode ter certeza que você vai chegar na sua liberdade financeira. Bom, então enquanto a gente estiver abaixo dessa região aqui, para mim eu continuo posicionado na defensiva, estou posicionado na defensiva da última saída que eu tomei ali nos 65 mil dólares, continuo posicionado assim e é a mesma recomendação que eu tenho para os meus clientes. Nesse momento, os meus clientes sim estão protegidos e mesmo que ele tenha R$1.000 investido ou que ele tenha R$1 milhão investido. Todas as estratégias nesse momento são estratégias de proteção. Quando for a hora, a gente vai pivotar e a gente vai entrar para estratégias mais agressivas e capturar movimentações de alta, por exemplo, como nós capturamos 1000% dentro de Ronin. Bom, além da gente ver esse cenário aqui de estarmos abaixo do custo do investidor de curto prazo, quando nós começamos a analisar o investidor de curto prazo, ele está realizando prejuízo. Olha só,
A gente tem uma grande diferença aqui entre investidor de longo prazo e investidor de curto prazo, né? O de longo prazo ele realiza lucro porque ele veio de posições mais antigas. O de curto prazo ele realiza prejuízo. Esse prejuízo aqui realizado é colocar o mercado em uma fase que chamamos de panic sell. Não queira ter altas realizações de prejuízo acontecendo em seguida, porque se a gente tiver esse aumento, esse volume em seguida, a gente inicia bear markets, porque as pessoas estão com medo, o sentimento é de pânico e a gente constitui os famosos panic sell. Ou seja, aquele dia que todo mundo resolve vender porque saiu uma notícia de carry trade do Japão que está afetando a economia americana. Essas pessoas, elas adoram seguir notícias e elas adoram tentar antecipar os movimentos quando elas olham a headline. Saiba que quando aquela headline foi publicada, todos os maiores investidores, eles já tomaram a decisão muito tempo antes. E esse canal aqui, ele é uma prova para você. Essa história de carry trading, de recessão nos Estados Unidos, como que eu e meus clientes conseguimos nos prevenir disso? Sendo que a gente vendeu lá no 65 antes de começar toda essa história. Simples. Seguindo dados e não notícias. A gente toma todas as decisões pautadas em cima de métricas, não em cima de notícias e muito menos em cima daquilo que a gente acha ou do que o vizinho acha. A gente olha para dados e através dos dados a decisão é simples, ou é compra ou é venda. Como eu estou te mostrando, dentro desse momento, dessa região que nós estamos, tem a região chave aqui, os 64 mil ali, vamos arredondar para os 64, que vai ser o pivô de alta dentro do price action e também o rompimento do custo do investidor de curto prazo aqui. Esse é o ponto onde os dados vai nos apontar, deixe de ser bearish e passa a ser bullish. Simples assim, beleza? Bom, e quando a gente começa a olhar essas realizações de prejuízo aqui, elas começam a colocar o Fear and Greed Index em patamares de extremo fear. Aqui eu adoro aquelas pessoas, né? Os corajosos. As pessoas que vão comprar quando o medo estiver extremo e venda quando a ganância estiver extrema. Porque quando o Fear and Greed Index bate esses dois patamares, é o momento de compra e o momento de venda. Bom, se você fala isso é porque você fica acessando aquele balelômetro, né? Por exemplo, ali do Fear and Greed Index, mas quando você olha para o histórico dele, você consegue entender que bull runs, elas são constituídas dentro da fase de euforia mesmo. Entenda que os bear markets, eles são constituídos dentro da fase de medo mesmo. Sim, as pessoas, elas têm realmente um medo durante as quedas e elas têm uma euforia durante a alta, isso é comum. Em um dos momentos você pode ver o Extreme Fear batendo ali na região de extremo medo e voltando direto para a euforia, e aqui você vai falar, nossa, se você comprar no medo e você vender na euforia, você fez dinheiro. Mas entenda que durante muitos momentos a gente vai ficar imerso dentro dessa região de medo extremo e a gente vai ficar imersos também dentro dessa região de euforia. Eu quero que você observe que a gente está mudando o comportamento emocional dos investidores. E aqui a gente está fazendo uma análise social. Olha só, a última vez que a gente colocou o mercado em medo extremo foi quando a FTX quebrou. Desde quando a gente iniciou o nosso bull market, a gente nunca voltou em medo extremo. Entenda que agora a gente está voltando em medo extremo. Isso daqui está mudando o mindset dos investidores. Ô Gui, mas quando a gente olha lá para FTX, isso foi fundo, sim, porque você está comparando ali o final. Mas entenda que depois que a gente formou o topo e a gente bateu ali a primeira vez, por exemplo, em medo extremo, a gente foi ficar visitando essa região de medo extremo desde lá, dos patamares dos 53 mil dólares até a FTX quebrar, que foi a gente chegar nos 16 mil dólares ali. Então, não olhe muito para esse indicador como chegou em medo extremo, é hora de comprar, ou chegou em euforia, é hora de vender. Não é bem assim que o jogo funciona. Se a gente olhar para uma análise de dados aqui, a gente vai entender que durante períodos de baixa, durante um mercado mais bearish, é comum que o medo ele seja extremo mesmo. E esse é o grande problema. O medo é quem faz com que as pessoas realizem prejuízo. Isso constitui pressões de venda.
Se tem players mais macaco velhos vendendo, realizando lucro, enquanto os novatos estão realizando prejuízo, significa que a gente está tendo muita pressão de venda, significa que a gente vai jogar o mercado mais ainda para baixo. E se a gente começar a olhar ali para as carteiras, tá? Entenda que a beleza da análise on-chain é a gente poder brincar com os indicadores, a gente poder brincar com o sentimento dos investidores e traquear todo mundo. Olha só, você está sendo traqueado pela análise on-chain. A gente consegue saber, os analistas on-chain, o que você está fazendo. Se você aí está comprando no prejuízo ou se você está realizando lucro ou prejuízo, diminuindo o seu custo, a gente consegue saber tudo que você e todo mundo está fazendo nesse momento. E através disso a gente consegue carimbar as pessoas e marcar esses são investidores de longo prazo, esses de curto prazo. Essas carteiras, elas só receberam Bitcoin e elas nunca venderam Bitcoin. E através disso a gente consegue construir esse gráfico que está aqui na sua frente, que é exatamente um gráfico de endereços que tendem a acumular. Como que a gente olha para esses endereços que tendem a acumular? Simplesmente só considera as carteiras que receberam Bitcoin e nunca venderam Bitcoin. A gente descarta corretoras, a gente descarta mineradores e a gente olha exclusivamente para carteiras de pessoas ali do varejo. Bom, quando a gente olha para esses endereços aí, olha que durante um bull market, né, um movimento muito saudável, as carteiras elas estão mantendo a acumulação, ou seja, esse gráfico ele continua subindo. Depois que a gente começa a bater topo do mercado, as realizações acontecerem, a gente começa a ter uma diminuição desses endereços. Isso daqui faz com que a gente tenha um mercado mais bearish também, porque a gente tem mais pressão de vendas acontecendo. Nesse momento, as pessoas estão com muita incerteza sobre o Bitcoin. O medo ele está pairando em torno dos investidores. Isso significa que o mercado ele é mais bearish. Saiba que não existe literalmente um touro e um urso no mercado. Esse touro e esse urso somos nós, investidores. Quando a maioria dos investidores elas começam a ficar em um sentimento mais bearish, ou seja, medo, olhando mais para baixo, visualizando mais queda, essas pessoas elas começam a vender, elas começam a realizar. Uns vão realizar antes, outros vão realizar depois, mas isso é o que constitui, por exemplo, o urso. E o touro é quando todo mundo estiver olhando para cima, os investidores acreditando que eles podem segurar os seus ativos ali, porque aquilo vai se valorizar. O sentimento nesse momento é o sentimento bearish, e por conta disso, eu não vou ficar falando para você quais são as próximas 3 gemas que vão fazer 10%, porque ninguém vai fazer 10%, 10 vezes de multiplicação nesse momento. Nós só vamos fazer 10 vezes de multiplicação quando o mercado virar. Aí sim, quando o mercado virar, você pode vir aqui no meu canal e você vai ver as 3 gemas que eu estou investindo para poder fazer 10 vezes de multiplicação, como foi o caso de Ronin, que já foi capturado 10 vezes de multiplicação. Mas esse atual momento aqui não é o momento para a gente fazer isso, beleza? Bom, lembrando, se você quiser aprender a analisar como eu analiso, tanto price action quanto análise on-chain, que isso vai te trazer a sua liberdade financeira, e não só a financeira, como a geográfica também e a de tempo, afinal de contas. Você não precisa ficar vindo no YouTube para entender o que eu estou analisando e qual que é a minha opinião. Se você quiser aprender a analisar comigo, um passo a passo, aonde eu vou te treinar tudo que você precisa, desde o seu mental até as técnicas de análise on-chain. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link para formação em análise on-chain. Dentro dessa formação, eu vou te ensinar todo o passo a passo, toda a jornada que eu trilhei para chegar até aqui e para tomar todas essas decisões. Se você quiser, só clicar no link aí da descrição e você vai ter a oportunidade de entrar para dentro dessa formação. Bom, para a gente finalizar, saiba que a gente ainda está em Bitcoin Season, tá? Então, enquanto a gente estiver em Bitcoin Season, junto com o Bitcoin em patamares mais bearish, está havendo ali tendências mais para baixo, dados mais para baixos, esse não vai ser o momento da altcoin. Se você quiser capturar uma altcoin aí perfeita, por exemplo, como ApeCoin, você vai ficar segurando essa parada aí, você vai ver uma desvalorização, por exemplo, de 99%, acreditando que esse projeto ele vai ser transformador, tá? Eu só estou trazendo o caso de ApeCoin aqui, porque ApeCoin é um ativo do ciclo passado e muitas pessoas acreditaram que elas iriam
ficar milionárias com esse ativo aqui nesse ciclo. E até o presente momento a gente está vendo o dinheiro virar pó. Isso acontece em muitas altcoins. Saiba que quem gosta de projetos é arquiteto. Investidor gosta de dinheiro no bolso. Quando for o momento das altcoins, a gente se expõe nela. Esse não é o momento. Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui amanhã. Valeu!